Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Masterclass do Ensino Médio em Foco, série especial da Editora do Brasil para você, professor, professora que aqui nos acompanha, que veio para aprender, conhecer muito mais, é para você esse momento. Eu sou Marcos Keller, professor, comunicador e podcaster, e tenho o prazer de conduzir essa conversa, que é uma de 11 Masterclasses que nós preparamos com muito carinho, muito cuidado, com pessoas muito sábias, muito conhecimento, autores daqui da casa, para te ajudar a entender, discutir temas que são fundamentais para cada disciplina do ensino médio. E claro, sempre com muitas dicas práticas, muita troca de experiência, para nos preparar, né, para esses dias, para o amanhã, para o que está vindo para a educação. E eu quero te convidar também a conhecer um pouquinho mais sobre os nossos materiais da coleção Interação, lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br. Lembrando que são materiais que você vai ver na íntegra ali, 100%, com diversos pontos, atividades e muita coisa bacana que pode ajudar você nos próximos anos aí como professor, certinho? E o nosso tema de hoje convida a refletir sobre os bastidores da ciência, o que está dentro, o que está fora do laboratório, quais são os caminhos da construção científica e como que ela se relaciona com a nossa sociedade. Nós vamos explorar um pouquinho aqui o ensino de física e como que pode ir muito além das fórmulas, dos cálculos e aproximar os estudantes de uma compreensão muito mais crítica, muito mais cidadã do mundo, né? E para essa conversa, nós recebemos aqui pessoas muito especiais. Um deles é o meu querido convidado, que já esteve conosco em algumas participações, o Maurício Pietrocola, que é doutor em Epistemologia e História das Ciências Exatas e das Instituições Científicas, mestre em Ciências com ênfase em Ensino de Física. Maurício, seja muito bem-vindo novamente aqui, é um prazer receber você para a gente conversar um pouquinho mais sobre ciência, sobre esse tema que é tão importante, que está tão presente aqui para o nosso presente e para o nosso futuro também. E aí, pessoal, vamos lá, legal estar com vocês aqui, Keller, com você e com o Hernani, para fazer essa conversa com os professores, né, aqueles que se interessam pelo ensino de física. Perfeito. E como o Maurício deixou bem claro, temos também a presença do Hernani Vassoler Rodrigues, que é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal do Espírito Santo, licenciado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Física da Universidade do Espírito Santo também. Seja muito bem-vindo, Hernani, um prazer conversar contigo. Tá pronto para esse papo? Prazer, Keller, estou pronto sim, prazer estar aqui com o professor Maurício, prazer estar podendo falar um pouco dessa obra que a gente produziu, essa parceria aí. Perfeito. E eu quero lembrar você, meu querido professor, professora que está nos acompanhando, que esse momento aqui nessa telinha que você está nos vendo, isso aqui é uma formação, é uma Masterclass. Ou seja, nós emitiremos certificados para você que se inscreveu na nossa Masterclass através do formulário que fica disponível nas redes sociais, tá? O certificado será enviado para o e-mail cadastrado. E caso você tenha perdido esse momento aqui, ainda dá tempo. Nós temos mais uma live, né? Mais uma discussão, mais uma
uma gravação para fazer em breve. Então fica de olho ali, lá no Instagram, lá nas redes sociais da Editora do Brasil, que lá tá disponível, você tem o link, né, o linkzinho de inscrição para todas as nossas masterclasses ali certinho, o que falta para você não ficar sem o seu certificado. Nós, professores, somos muito orgulhosos dos nossos certificados, né, porque é uma forma de demonstrar nosso estudo, nosso avanço, nossa formação, certo? Então, voltando para o papo. Para começar essa discussão, quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, que é algo que me deixa muito feliz e me ajuda também na minha matéria de filosofia, essas discussões sobre ciências, na minha matéria de história também, então eu acho muito bacana. E eu queria começar já puxando uma questão que eu achei muito instigante, muito legal no nosso material aqui, porque no livro Interação Física, Cultura Científica e Mundo Contemporâneo, ele tem muitas sessões, que eu acho que é um dos pontos mais fortes assim, do material, na minha opinião, porque ali você tem diversos aspectos que dá para trabalhar, dá para o professor trabalhar e principalmente dá para o estudante se encontrar. Um dos pontos que eu gostei muito foi o Ciência por Dentro e Ciência por Fora, que a gente já citou em alguns outros momentos também. Mas eu quero aproveitar esse momento para puxar uma questão. Da onde que veio essa ideia de trabalhar ciência por dentro e por fora? Como que funcionou essa visão de que existe uma ciência por dentro, existe uma ciência por fora, existe uma abordagem tanto, talvez, prática da ciência, mas também tem uma dimensão que ela é mais investigativa, tem uma dimensão social da ciência, que é algo que eu vejo muito pouco sendo falado por aí, é um ponto tão importante, tão essencial da ciência e que se relaciona tanto com as pessoas no dia a dia. Então a minha pergunta é, de onde veio essa ideia? Né? O que nós queremos com essa ideia para o professor? O que nós queremos com essa ideia para os estudantes? Bom, vamos lá, Hernani, me ajuda nessa, por favor. Vamos lá. Olha, a ideia de ciência por dentro e ciência por fora, esse emblema, né, essa etiqueta veio um pouco depois, mas a essência veio quando a gente começou algum tempo atrás, a fazer as primeiras reuniões para idealizar o eixo epistemológico e o eixo didático, né, num todo o eixo pedagógico dessa obra. E aí, dentro das reuniões, havia um pouco, assim, entre os autores, né, lembrando que a minha colega, a professora Júlia Ogata, também é autora da obra de física, o professor Maurício Pietrocola coordenou a obra, a coleção de Ciências da Natureza, e dentro desse debate, havia muito dessa preocupação de uma presença massiva em livros didáticos de uma ciência que é trazida a partir de seus resultados. Né? A gente estuda em livros didáticos ditos tradicionais, quando a gente vai estudar velocidade média, a gente já... O interesse é ver qual é a equação da velocidade média. Quando vai estudar conservação de energia, o interesse é ver o modelo matemático da conservação de energia. Vai estudar termodinâmica, quais são as leis da termodinâmica. E aí a gente sempre nessa análise, fazendo uma crítica prospectiva disso, como é que a gente poderia pensar numa física para a sala de aula que viesse além dos resultados da ciência, mas que discutisse também um pouco da trilha histórica da produção de conhecimento científico, um pouco das tensões que existem para produzir o conhecimento científico e, essencialmente, que impactos esses conhecimentos científicos têm no nosso dia a dia, no nosso modo de existir nesse mundo dos dias de hoje. Isso também, de certa forma, apontou o título da obra, né, que é Cultura Científica e Mundo Contemporâneo, porque no nosso dia a dia contemporâneo, desde o nosso jeito de produzir uma comunicação, a própria existência dessa masterclass aqui e a forma como a sociedade se organiza nos últimos, vamos colocar, 30 anos, mas especialmente nos últimos 15 anos, aponta um mundo contemporâneo fortemente marcado por essas novas produções científicas e por esses novos aparatos tecnológicos. Então, a partir daí, a gente entendeu que não faria muito sentido que o eixo de conhecimento do livro fosse conteúdos da ciência, mas sim que fosse a ciência em si. Então, a física em si, o que acontece? De dentro da formação do conhecimento em física, tanto na história, existem experimentos que são canônicos na produção do conhecimento da física. Os experimentos de sala de aula têm a mesma cara desses experimentos, ou são experimentos que têm um estatuto um pouco diferente? E da mesma forma, quando a gente olha a ciência de fora, não é o cientista produzindo ciência daquele lado e eu aqui anotando atentamente o que ele está dizendo que é a ciência, mas sim, eu tenho uma vida, eu tenho uma existência, e essa existência é
atravessada por produções do conhecimento científico. Então, a busca por esse bate-bola entre o que está fora da ciência e o que está dentro da ciência, como eu disse, nasceu dessa reunião de autores, dessa busca por uma abordagem que não fosse só dos produtos da ciência, e ao mesmo tempo ela reflete um pouco também da nossa vivência em sala de aula, né? Eu fui professor da educação básica, do ensino médio, por 20 anos antes de me tornar professor universitário. Os outros autores da obra, todos tiveram longa trajetória dentro da sala de aula da educação básica, e ali a gente vê, assim, esse problema de tratar uma ciência estéril, uma ciência absolutamente pensada como absolutamente objetiva, uma ciência que não tem tensões, e uma ciência que não impacta a nossa vida. Talvez em algum momento a gente tenha lembrado desses memes de internet, né? Passou mais um dia e eu não usei a equação da conservação de energia para nada, que acaba virando um clichê de um problema, na verdade. Eu acho que isso é sintoma, quando a sociedade interpreta isso da ciência, sintoma de uma formação que acontece disjunta da produção do conhecimento científico. Então, como é que a gente consegue produzir essa integração? Eu acho que o local para isso acontecer é a educação básica, é a formação básica, e a gente tentou trazer o nosso ferramental selecionado com o maior cuidado para fazer essa abordagem na educação básica. Então, em sessões como Ciência por Dentro, a gente tem ali experimentos que marcaram o desenvolvimento do conhecimento científico, a oportunidade dos estudantes vivenciarem uma experimentação análoga àquela, mas não com os mesmos objetivos daquela, né? Talvez um exemplo aqui seja quando Galileu começa a produzir os modelos matemáticos dos movimentos, ele usava uma experimentação voltada à produção de conhecimento dentro da ciência. E aí, revisitar essa história é olhar um pouco a ciência por dentro. Mas quando a gente pensa que hoje em dia a gente concebe modelos matemáticos do movimento, mas numa preocupação com a segurança no trânsito, numa preocupação com o impacto que a urbanização tem, numa preocupação com a mudança da tração animal para tração mecânica e a proibição de tração animal mais recente, a gente olha o estudo do movimento não apenas como a produção de um modelo matemático, mas sim como, por dentro, houve um momento em que o modelo matemático foi produzido. Por fora, nossa vida depende de trânsito, depende da mudança de localização das pessoas, as pessoas viajam grandes distâncias no mundo. Então, esse impacto é um pouco do que a gente está chamando de ciência por fora no livro. Então, dessa vontade de trazer essa visão e essa intercalação entre como é a produção do conhecimento científico e como ele nos impacta ao longo de todos os capítulos da obra, é o que a gente buscou para poder perturbar um pouco um status de ensino de física que é muito reconhecido como algo muito monológico, muito focado no modelo matemático. Não que a gente tenha ignorado a modelagem matemática ao longo do livro, ao contrário, ela tem o seu valor e a gente, em todos os capítulos, dá atenção para isso também, mas sempre dentro desse debate entre como funciona a ciência por dentro e por fora. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito porque me dá, tipo, é como se fosse uma layer, sabe? Eu olho a estrutura no livro e aí tem uma layer por cima que fala onde que essa estrutura, esse cálculo, esse pensamento, ele tá presente na sociedade. Então é muito legal porque me dá aquela sensação de ficar baixando a página e subindo a página, vendo por baixo e vendo por cima, que eu acho que é a ideia de ciência por fora, ciência por dentro, né? Professor Maurício, fica à vontade, por favor. Eu acho legal essa sua metáfora, que é um pouco isso mesmo. Quando a gente criou as sessões e a gente fez questão de dar esses nomes, né, que tem um certo charme aí, é para tentar que as pessoas entendam que realmente existe uma maneira de produzir conhecimento, que é a bandeira científica, né, e o exemplo que o Hernani deu é ótimo, né. Então, sei lá, o Galileu tinha uma preocupação que não estava conectada com nada de muito prático, ele estava tentando realmente entender matematicamente como que os movimentos de queda, de lançamento se davam. Mas a nossa sociedade passou a utilizar esse conhecimento como forma de organização do nosso modo de vida. Isso não é uma coisa óbvia, né? Ou seja, tem um monte de conhecimentos
que são e que foram produzidos e que não moldam o nosso modo de vida. A ciência, particularmente, molda o nosso modo de vida. Então era muito estranho, porque assim, as pessoas tinham uma percepção difusa de que a ciência era importante, né? A ciência era importante, todo mundo reconhece, mas quando ela pegava a ciência que ela estudava na escola, então no caso a física, ela não conseguia conectar. Sim. Isso, na verdade, é um problema de projeto didático-pedagógico, né? Na verdade, assim, se você tiver a intenção explícita de mostrar como que a ciência produz conhecimento e legitima o conhecimento, como que esse conhecimento ele acaba sendo incorporado para a gente pensar o nosso modo de vida, estruturar a cidade, sociedade, isso fica meio óbvio, né? Então, a ideia era tirar a física desse limbo, onde as pessoas tinham uma percepção, mas quando elas liam, lembrar, é o que o Lernani falou no bastidor, né? Aquela equação que, né, de repente está lá e ninguém sabe o que é. Para que serve? Eu nunca usei. Então fica um negócio meio esquizofrênico, né? No sentido de que eu acho que ela serve para alguma coisa, mas quando eu tento olhar a serventia, eu não encontro. Então a ideia foi tentar deixar isso muito marcado, com 2 momentos, e nesse esqueminha que você falou dos layers, né? Quando o professor estiver trabalhando ciência por dentro, ele está tentando mostrar como que a ciência procede. O tipo de pergunta que ela faz, o tipo de metodologia que ela usa, como que ela toma dado, como que discute, como eles discordam, né? Como eles constroem um conceito, uma ideia. E quando ele estiver olhando o layer ciência por fora, ele está pensando assim, bom, como que a sociedade, de alguma maneira, faz uso do conhecimento que a ciência produz. Então, o exemplo do Hernani aí foi ótimo, do caso do movimento, é bem isso mesmo. Perfeito, perfeito. Então, isso é uma coisa que eu achei que é muito, muito legal do material, porque muitas vezes a gente observa uma visão da relação com a ciência que é justamente isso. Ou é algo muito distante, deixar quieto, ou é algo muito sacralizado, não entendo, né? E na hora que você tem essa interação, fica essa ciência do dia a dia. Você entende a importância, você compreende aquilo, e muitas vezes, por entender a aplicação prática, é engraçado que é como se você tivesse, para citar um filme já hoje antigo, você está vendo os códigos da Matrix, sabe? Você está vendo a coisa funcionando ali no dia a dia, né? Então isso é algo que eu achei que é muito, muito legal no material. Gostei muito de trabalhar. E como professor de história, tem alguns pontos que eu achei muito interessante, porque existe uma... Me corrijam se estiver errado, existe uma historicidade naquele princípio científico, existe uma historicidade cultural também, quando você levanta aquela questão. Existe um respeito e uma preocupação, inclusive um espaço também, para que o professor compreenda e adeque algumas coisas para aquilo que é a realidade social do próprio estudante, o que ele está inserido. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana, porque me pareceu muito fortemente que existe esse esforço para aproximar esses conteúdos de física de uma realidade que ela é histórica, cultural, social, do dia a dia, uma realidade das pessoas, não aquela sacralidade, né, que é uma coisa importante, mas que eu não entendo, tão distante, mas também não é aquela coisa que tá tão fora do meu dia a dia, que eu nunca vou compreender, ou nunca será meu. Então tá muito intrínseco a uma vivência social, a um dia a dia. E aí eu queria aproveitar que eu tô aqui na presença, né, de autores, coordenadores, né, para entender como que vocês pensaram essa abordagem para que ela contribua para um ensino mais significativo. Foi aquela ideia mesmo de que, não, essa física agora ela é minha, eu sou estudante, ela me pertence também, né? Ela não é essa coisa tão distante. Qual foi o pensamento, qual foi a ideia por trás? Bom, vou pular na resposta aqui. Eu acho que inicialmente o primeiro movimento é abraçar a noção de historicidade no livro para além dessa história muito anacrônica de apenas datas e eventos e pessoas e acontecimentos, sem pensar as mudanças que isso impactou, sem considerar, por exemplo, de que forma o pensamento gravitacional conecta Aristóteles, conecta Newton, conecta Einstein, conecta os grandes telescópios que temos, conecta detectores aqui na Terra. É uma história muito mais no sentido, numa abordagem que você mesmo fala e adequadamente, da construção da cultura, da formação de um pensamento, da construção de acordos, da lida com tensões e o contexto que cerca esses acontecimentos. Então, há momentos no livro
em que a gente, por exemplo, discute a problemática da fotografia da Rosalind Franklin. Há momentos no livro em que a gente recupera o momento da fotografia da Rosalind Franklin, que na verdade é uma fotografia que tem cara de aspectos da cristalografia, que é algo muito técnico, ao mesmo tempo tem o fato de que o prêmio Nobel ligado ao DNA, veja que está lá na biologia, não foi nem creditado a ela, nem a participação dela, mas a produção dessa imagem de raio-x teve um impacto na nossa vida hoje e na ciência, mas trata-se de um momento histórico de menores oportunidades para a mulher na ciência, menores oportunidades para centros que não estão ali na frente, que não são o padrão do produtor de conhecimento. E isso também é tema que a gente usa para discutir a desigualdade, que a desigualdade não é um problema dos anos 40, 50, quando a estrutura do DNA estava sendo identificada, mas é um problema que está hoje na nossa vida, como, por exemplo, não só essas desigualdades já marcadas, né, as interseccionais, as questões de gênero, as questões de etnia, as questões socioeconômicas, mas, por exemplo, desigualdade de acesso à internet. A gente discute em um dos temas do livro, quando a gente vai discutir taxa de variação, quando a gente vai abordar esse tema, a gente escolhe abordar esse tema pela dificuldade de acesso à internet. Por quê? Porque o sentido de taxa de variação ele é transversal no conhecimento físico, mas a desigualdade ela parece que é uma coisa assim que está colocada fora, é um problema das ciências sociais. Deixa os sociólogos lidarem com a desigualdade, a física não tem nada a ver com isso, a física lida com a natureza. Não. Se a gente estuda um conhecimento físico, como por exemplo, uma taxa de variação, entender por que certos bairros na cidade não acessam taxas de transferência de dados na internet, da mesma forma que outros bairros acessam, é uma entrada e constrói uma historicidade no livro muito mais das tensões, da produção da cultura e dos processos que acabaram culminando em desigualdades como esse. E isso, no final das contas, acaba sendo uma forma que a obra encontra de que o conhecimento científico seja produzido. Você falou em tomar para si. Eu acho que isso é uma preocupação muito da autoria dessa obra, né? Que o conhecimento científico seja um tomar para si e um dar condição de se posicionar numa sociedade que tem questões ainda onde a gente está engatinhando. Então, veja, quem imaginaria que um conhecimento sobre taxa de variação, numa lógica de 20, 30 anos atrás, estaria intimamente ligado a dar voz, a inclusive propor projetos de lei para os tomadores de decisão que possam considerar conhecimentos físicos desse tipo para mudar e para mitigar os problemas que a sociedade vive. Então, a historicidade que conecta o livro não é só dos grandes momentos históricos, mas ela é do presente e dos processos históricos que construíram o presente que a gente tem hoje. Nossa, é genial, assim, esse tipo de trabalho, na minha opinião, né, de novo, como alguém da história, como alguém da filosofia também, porque a impressão que eu tenho é que realmente tem uma costura tão bem feita, né, uma proposta de costura tão bem feita que permite que professores que talvez nunca tenham trabalhado juntos num projeto, ou que talvez nunca tenham desenvolvido, né, alguma reflexão em conjunto, consigam dentro da instituição, utilizando, né, esses nortes, essas possibilidades, trabalhar junto, e na cabeça do estudante também, a chance desse sentido ser construído de maneira coletiva, ela é muito maior, porque tem um sentido pedagógico nessa construção que eu acho que é muito bacana, né? Tá certa essa visão? É parte da proposta também? Eu acho assim, eu acho que o Hernani deu uma boa conectada com as questões que você trouxe, mas eu acho assim, isso que você falou por último, Keller, é um pouco também do objetivo mesmo, né? Essa questão dessa costura histórica, a vantagem é que ela, na verdade, faz com que a gente tenha uma visão mais ampla de como que a física está presente em, eventualmente, coisas que ninguém imagina, né? Então, esse negócio das taxas da internet, por exemplo, é uma questão que você só entende, né, usando física, né, entendendo taxa de transmissão, tamanho de banda, repetidor, intensidade de sinal, que eu diria que são conceitos todos da física,
Mas quando você, de novo, lembra que a física, assim como a ciência em geral, ela é instrumento de organização na nossa vida. Então, assim, não faz muito sentido ensinar a física de maneira tão isolada como ela vinha sendo ensinada há, sei lá, pelo menos até uns 10 anos atrás, né? A gente diz que hoje já tem movimentos de tentar mostrar que justamente o que interessa é você saber os conceitos de física, saber as leis, mas principalmente saber como que ele se conecta com outras questões. Então aí, convidar o professor de história, o professor de geografia, o professor de matemática, biologia, ou seja, você criar pontes é importante justamente porque é aí que nasce o significado e esse sentimento de pertencimento que você mencionou. Quer dizer, as pessoas sabem que elas pertencem a esse mundo onde tudo está misturado, está tudo cruzado. As disciplinas, de certa maneira, são um exercício meio que artificial, que tem a sua validade, né? Elas ajudam muitas vezes a você entender conceitos complicados, né? Então, a conservação da energia é um conceito complicado, que para você talvez entender, você precisa fazer esse isolamento inicial, começar com um sistema mais simples, um sistema isolado. Agora, o grande interesse da conservação de energia é quando você vai tentar entender se vale a pena mudar os carros, a frota brasileira, para carro elétrico ou não. Sendo que a gente tem uma produção enorme de etanol, que supostamente o etanol é o combustível mais sustentável que existe. Por quê? Porque ele é a cana-de-açúcar captando energia solar e te oferecendo energia do sol. Né? Então, veja, olha que interessante. É um movimento, de novo, de dentro e fora, que a gente estava falando no começo. Só que agora, nesse caso, dentro e fora, ele pode ser estendido para essas conexões com fora, com a história, com a geografia, com as outras áreas, né? Então, a ideia foi assim, a gente acha que a ciência é muito importante para quem vive hoje, né? E que ela não poderia continuar sendo ensinada desse jeito isolado, desse jeito endeusado, né? Onde era bonito dizer, nossa, o cara é físico, ele sabe resolver umas equações muito complicadas, né? Então, aquela coisa de meio semideus, né? Isso não faz sentido, né? Eu diria que nem para a própria pessoa, né? Saber resolver uma equação, né? É legal, né? Sei lá, hoje o chat GPT já sabe resolver um monte de equação que antigamente só os caras, né? E veja, inclusive isso, né? A tecnologia, de certa maneira, tem suprido algumas necessidades e aí passa a discussão. Eu entendo o que isso está impactando, como que vai mudar as relações de poder, as relações de trabalho. Então, a obra tinha esse objetivo, de tentar potencializar o que a gente é capaz de fazer enquanto professor de física, e para o aluno entender, né, que isso de fato é importante para a vida dele. Né? Acho que, sabe, logicamente que a gente é suspeito, né, somos autores, né, mas a gente ficou bem feliz com a obra que conseguiu produzir, né, a gente acho que conseguiu apontar nessa direção. Perfeito. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Nani? Sim, porque nessa de trazer essa compreensão da ciência como construção de uma estrutura de pensamento, e não só de operacionalizar certas relações, operacionar as relações, mais uma vez vou concordar com o professor Maurício, é base, é algo que, assim, que nos ajuda a desenvolver certas competências, certas habilidades. Ao mesmo tempo, quando a gente se indaga sobre questões, por exemplo, de mudanças climáticas, quando a gente se pergunta sobre questões de novas organizações do trabalho do mundo, o papel da inteligência artificial no mundo, por exemplo, essas operações de base que são muito importantes, elas precisam estar dentro de uma visão um pouco mais estrutural de como funciona o pensamento humano e como está a organização humana hoje em relação à tecnologia que está ponteada pela produção do conhecimento científico aí. Então, com certeza, o tomar para si, né, essa noção é muito mais também no sentido de agora eu consigo minimamente, né, por exemplo, para falar especificamente, a nossa unidade de termodinâmica, ela pisa e volta várias vezes nas questões ambientais, porque aprender termodinâmica é fundamental, no sentido de é um fundamento, mas as grandes questões que a gente tem hoje, agora, não é qual é o trabalho que esse gás realiza quando eu
sei lá, forneço tantos joules de energia. É como que são produzidos os resultados de mudança climática e por que uma variação de temperatura tão pequena, meio grau, 1 grau, pode provocar extinções em massa no planeta inteiro. Veja, mais uma vez, tem questões ambientais, tem questões biológicas e tem fundamentos da física que, para que eles realmente tenham sentido na obra e na vida do estudante, eles precisam sempre estar à luz dessas questões que são maiores e que precisam desse olhar estrutural sobre a ciência para poder, não necessariamente serem respondidas, mas sequer serem interpretadas, porque dados climáticos, por exemplo, são super complicados, mas a gente ainda assim consegue abordar aspectos da produção de conhecimento sobre mudanças climáticas quando a gente está estudando o trabalho realizado por um gás, que é o que acontece, inclusive, na unidade termodinâmica dessa obra. Nossa, é fantástico porque realmente utilizar esse conhecimento científico para que o estudante tenha mais consciência sobre o que está acontecendo em volta, saiba fazer os cálculos, compreenda uma leitura de realidade do mundo em que ele está e até, quem sabe, se possível, né, entender formas de intervenção. É realmente uma postura da física que é uma física ativa, viva, na sociedade, presente, que faz sentido para essa juventude, né? E, novamente, sem jamais, acho que isso é um ponto muito importante, que o Hernani deixou bem claro, o Maurício também deixou bem claro, sem esquecer jamais sobre essa estrutura, que é os cálculos, né? Sobre essa parte por dentro que é tão importante. Dá uma pausa rapidinho aqui para falar diretamente com o professor que está acompanhando a gente, porque tá gostando da ideia? Você pode ver este livro inteirinho de diversas formas no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br e eu repito, pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br, ou você pode ir por uma novidade. Presta atenção junto comigo. Esse ano a Editora do Brasil ela preparou e lançou uma ferramenta de inteligência artificial para você, professor e professora, se relacionar com o livro, compreender o livro de uma maneira diferente, através do Pergunte ao Livro, onde você adiciona um número no seu WhatsApp, não tem que baixar novo aplicativo, não tem que entrar em site, não tem que nada disso. Você só adiciona um número no WhatsApp, manda mensagem para o 11 94219 7835, e eu repito, 11 94219 7835, mandou a mensagem com oi. A nossa inteligência artificial já vai responder: oi? Qual livro você gostaria de saber mais, né? Qual livro você gostaria de mais informações? Você dá uma olhadinha ali, vai clicar nele, e não achei aqui, não tem problema. Fala, mais, quero outros, e ele vai mostrar todos os livros para você entender um pouquinho mais ali. E nessa de se relacionar com os livros, você vai encontrar uma interação física, cultura científica e mundo contemporâneo, né? Vai estar lá disponível para você, e você pode perguntar coisas diversas e questões diversas sobre o livro. É como se você conversasse diretamente com o material. Então dá para perguntar que atividade que tem disponível, como que é conversado tal assunto, como que eu posso abordar tal tema em sala de aula, como que eu posso, me dê um resumo, né? Que atividades que você tem disponível, enfim, são muitas opções de uso dessa ferramenta, e a sua criatividade vai te dar outras opções de uso também para essa ferramenta. Eu tenho certeza que é uma forma de você conhecer mais profundamente o material, né? Se relacionar mais tempo com o material, para você poder fazer uma escolha mais consciente, mais certa, mais adequada para você na hora de escolher qual vai ser o material que vai te acompanhar ao longo dos próximos anos, né? E nós esperamos, é claro, que seja o nosso, porque é um material bacana, feito para você, pensado em você, que pode refletir muito bem a sua sociedade, o seu lugar, os seus estudantes, e você consegue conversar com ele. Isso é muito bacana, né? Então, voltando ao assunto, como eu estava puxando aqui um pouquinho antes da gente conversar sobre o Pergunte ao Livro, uma das coisas que eu gostei muito foi justamente essa possibilidade de ter essa ciência que ela existe, né? É uma ciência que ela não é teórica no sentido do distante, ela é algo que existe, que está no meu presente e que me dá ferramental, sou estudante, me dá o ferramental para entender a minha sociedade e até intervir nessa sociedade. E isso de muitas formas, a ideia que todo professor quer, que nós buscamos fortemente, que é a ideia do protagonismo. E apesar de a gente falar muito sobre o protagonismo, muitas vezes nos foge como professor o que é o protagonismo em história, o que é o protagonismo em física, o que é o protagonismo em literatura, né? Como que essa ideia do protagonismo, como que ela se demonstra, se manifesta dentro da prática, da vivência daquela disciplina.
E tá muito claro a proposta do livro, né, de como construir esse protagonismo. Isso eu acho que é muito legal. Então, o livro apresenta muitas situações de aprendizagem, propostas investigativas que são muito bacanas também, e essas reflexões sobre temas que são atuais. Então, não é o cálculo, né, o cálculo frio. Tem uma reflexão atual sobre aquele cálculo, sobre como que funciona aquela atividade, aquela proposta, né? E eu queria puxar um pouquinho mais de que maneira, dentro do material, de que maneira que vocês, como autores, aconselham para que o professor possa aproveitar os muitos recursos que foram disponibilizados para ele e para o estudante para estimular esse protagonismo nos estudantes, né? O que é esse protagonismo que a gente pode chegar, né? Como que nós podemos desenvolver e estimular um pouco mais dele? Me ajuda nessa, Hernani, por favor. Vamos lá. Olha, eu acho que o primeiro movimento docente de busca de protagonismo para o estudante, para os estudantes de uma maneira geral, não é um protagonismo no sentido ingênuo de que um estudante será destacado e será protagonista em relação aos demais estudantes, de maneira nenhuma. É um protagonismo no sentido de o estudante é o operador, ele é não um participante passivo, mas ele é um elemento, um indivíduo, alguém que ativamente produz, monitora, revê, divide, incorpora os conhecimentos que estão circulando naquela sala de aula, naquele ambiente escolar. Então, quando a gente traz atividades que sistematicamente estão olhando para dois aspectos que a gente defendeu muito na construção da obra, que são a leitura inferencial e o pensamento computacional, a gente está, na verdade, buscando que o estudante use essas ferramentas do intelecto para produzir o seu saber, para compartilhar o seu saber, para rever o seu saber, para incorporar o saber do colega em si e dividir o dele com o colega. Nesse sentido, veja que a participação ela é muito mais fomentadora do protagonismo do que uma noção ingênua de protagonismo como eu vou lá e vou resolver e tal. Então, quando a gente traz, por exemplo, atividades de investigação estruturadas não no sentido de roteiro, faça A, faça B, faça C. Pode até ter alguma coisa roteirizada para ajudar o professor, o docente, a professora, a conduzir a aula dele. Mas essas atividades são estruturadas muito mais no sentido, eu tenho um objetivo claro com a proposição disso aqui. Aqui o professor entra, aqui o professor dá um passo atrás, a professora, e o estudante aqui, ele lança mão de produção de inferências, ele comunica as ideias dele, ele produz brevíssimos relatórios e debate esses relatórios, ele revê essas ideias e com isso essas noções investigativas são trazidas para atividades ao longo da obra inteira para o estudante poder acessar essa oportunidade e para o professor poder trazer essa oportunidade e não no sentido de vou te dar o protagonismo, vem aqui no quadro agora e resolve um problema. Vou te dar o protagonismo, agora vocês vão fazer um estudo dirigido em casa e amanhã vocês trazem... Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um conceito muito mais profundo no qual a autoridade epistêmica, para usar um termo técnico, é compartilhada entre professor e estudante. O professor não é o detentor do saber, o professor é um participante daquela organização microsocial da sala de aula, e quando ele distribui essa autoridade epistêmica, ele está, na verdade, entregando ao grupo também a responsabilidade da produção do conhecimento. O protagonismo no sentido intentado nosso na obra é uma distribuição da responsabilidade de que o que a gente está ali numa sala de aula fazendo não é um ensinando, o outro aprendendo. Claro que o professor tem uma responsabilidade institucional, mas o que a gente está fazendo ali, a gente está produzindo um mundo. A gente está produzindo um mundo e querendo melhorar esse mundo. Então a gente está junto em algo que é muito mais amplo do que só eu ensinando aqui, reflexão da luz no espelho plano e você aprendendo. Não. Quando a gente pensa em ótica, por exemplo, a gente tem a fibra ótica hoje em dia no nosso presente. Quando a gente pensa em eletromagnetismo, a gente tem as NFC, que são essas comunicações de campo próximo, né?
Near Field Communication, e isso está trazido para o livro como atividade também, para fomentar o pensamento computacional e a leitura inferencial do estudante, nesse sentido de, com essas ferramentas do intelecto, você se torna o produtor do seu saber até quando a gente não estiver aqui na sala de aula. É um aprendizado que também vai acontecer lançando mão dessa análise, dessa condição de produzir um pensamento crítico. O que está faltando aqui? Será que essa evidência realmente dá suporte ao que eu estou alegando? Então, esse conjunto de ações que a gente propõe em diversos momentos da obra, eles aparecem tanto em Ciência por Dentro quanto em Ciência por Fora, a depender do objetivo que essa ação tem, né? E nesse sentido, no sentido da distribuição da autoridade epistêmica, que a gente entende como dar protagonismo ao estudante. Então, é algo que realmente a gente trata com muito carinho ao longo da obra, para que também seja mais fácil construir na sala de aula real. Ali não é uma sala de aula de uma unidade escolar que tem um laboratório super avançado, tem unidade que tem unidade que não tem unidade onde começa-se pelo experimento, depois, não é disso, vamos coletivamente construir o saber sobre isso. Então a gente vai aqui ter um processo experimental, ou tem um processo de debate, ou tem uma outra atividade que a gente possa trazer, mas ao longo da atividade você terá uma responsabilidade, uma oportunidade de produzir inferências, de construir as relações, e o professor está ali sempre junto, acompanhando e eventualmente instigando, até provocando. Será que esse é o caminho mesmo? Vamos voltar, vamos debater novamente isso aqui. Será que essa relação encontra suporte na evidência que a gente produziu nesse experimento? A gente tem vários experimentos de baixíssimo custo para serem produzidos em sala de aula, justamente para que num espectro de diferentes unidades escolares, todos os estudantes possam acessar essas atividades, mirando esses objetivos que passam pela utilização de ferramentas do intelecto para a produção do próprio conhecimento na sala de aula. Fantástico, porque também está sendo valorizado assim todo o protagonismo do professor. E esse é outro ponto que é muito legal, porque o professor consegue, ele tem os subsídios. Não sei fazer tal coisa. Calma, dá uma olhada no livro, tem o suporte, tá te explicando alguma coisa, algum conteúdo que talvez tenha faltado. Porque esse é outro ponto que é importante também ressaltar para quem está assistindo, né? Quem está aqui conosco nesse momento. Porque muitas vezes, né, a nossa formação deu uma certa defasada, né? Na correria eu não consegui atualizar alguma coisa da formação e por aí vai. Um bom material com o professor também é essa formação para ele. Também é um desenvolvimento, né, do conhecimento, da prática pedagógica do próprio professor. E aqui está o protagonismo também do professor nesse ponto, né? Professor Maurício, fica à vontade. Eu acho esse ponto que você trouxe, Keller, é legal. Assim, quando a gente começou dizendo que o livro tinha muitas seções, né, muita estrutura, muitas opções de trabalho, assim, é justamente por conta disso que o Hernani falou, né? Se você quer de fato que o aluno se envolva, né, nas atividades que vão resultar na produção do conhecimento, claramente o professor que está ali para ser o organizador, né, desse trabalho todo, né, logicamente o protagonismo do professor não é estar lá na frente resolvendo os problemas que o aluno vai, de certa maneira, ter que resolver de novo em casa. Eu diria que é a versão mais caricata, né, aquela coisa mais antiga, que o aluno copia lá a solução, né? Claramente ali, eu diria assim, não tem nem protagonismo do professor, porque se você pensar em termos do professor que propicia que alguém aprenda, ali a possibilidade é muito baixa, né? É muito mais um exercício de memória, né, de incorporação de umas rotinas. Do ponto de vista do aluno, claramente o protagonismo dele também é muito baixo. Então, a lógica da obra ela tem que ser variada, ela tem que ter uma certa cesta de possibilidades, e aí tem que ter experimento para quem tem laboratório, para quem não tem, né, como alternativa, tem que ter orientação para o professor, porque nem sempre
fica exatamente claro, é o que você falou, né? Talvez aquele assunto não é aquele assunto que o professor mais tenha hábito, ou ele está estudando aquilo, está ensinando aquilo pela primeira vez, ele precisa de um apoio, de uma orientação. Talvez no outro ano ele não vai precisar mais, mas na primeira vez é legal saber, né? Quem já fez, como que faz. E a ideia é bem essa, né? É que o aluno, ele de fato se envolva e, por incrível que pareça, dá menos trabalho para o professor fazer isso do que ensinar da maneira tradicional, né? Hum. Como o Hernani falou, nós passamos pela sala de aula, né? Eu fui professor do ensino médio, o Hernani faz há menos tempo, né? Ele estava até pouco tempo, sei lá, talvez aí uns 10 anos atrás ele estava na sala de aula do ensino médio. A gente sabe que aquele modelo monológico, né, de quadro negro, né, quadro verde, resolvendo, para essa geração de hoje não funciona. Né? Talvez as gerações passadas, a minha geração, talvez éramos mais dóceis, né? A gente aceitava passar lá 45 minutos, 1 hora copiando resolução de exercício. Eu diria o seguinte, hoje os alunos não estão disponíveis para fazer isso. E a gente sabe por quê. Né? O mundo está pipocando, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, qual que é a lógica do livro? O projeto formativo é justamente esse, é criar quase, assim, é uma comunidade de aprendizagem que está sendo criada, que tem no livro, né, sua grande cesta de possibilidades, de oportunidades, e aí o trabalho do professor muitas vezes é o trabalho que acontece antes da sala de aula, quando ele vai dar uma olhada, preparar a sua aula, vai dar uma olhadinha no manual do professor, o que eles estão querendo, qual que é o objetivo aqui mesmo. Não, ele não precisa saber a fórmula de cabeça. Talvez a fórmula está anotada ali. Não, ele tem que entender, ele tem que negociar, ele tem que tomar uma decisão coletivamente, ele vai ter que ver que muitas vezes um problema tem dois lados que são meio opostos, que nem quando você vai comprar alguma coisa, né? A gente quer uma coisa mais legal, mas em geral o mais legal custa muito caro. Você negocia o que você quer e o que dinheiro que você tem. Questões do dia a dia, muitas vezes se envolvem isso. Não tem a solução ideal, a solução perfeita. Tem a solução que é possível. Né? Então, como eu acabei de falar a questão dos carros, né? Se você tem lá uma super infraestrutura de carregamento, talvez um carro elétrico seja uma solução interessante. Sim, agora imagina que você está numa zona rural, onde você acesso à eletricidade é complicada, longas distâncias. Meu carro a álcool eu diria que é tão sustentável quanto a decisão por um carro elétrico. Como que eu faço essa coisa? Tem que saber como que eu penso, como que eu levanto os parâmetros. E a ideia é que a obra traz situações como essa para que o aluno de fato tenha o protagonismo. Então, muitas vezes a gente mimifica problemas que ele vai encontrar, de fato, na vida dele, e o professor meio que organizou, é que um diretor da peça ali, né? Ele organizou as falas tal, mas a execução, a vivência do personagem é o aluno que vai fazer, né? Então, a gente fica feliz porque, contrariamente ao que os professores possam imaginar, dá menos trabalho trabalhar desse jeito e dá muito mais significado. Né? O aluno não vai estar preocupado, putz, isso aqui eu aprendi aquela equação e nunca usei. Sei lá, um monte de coisa que ele viu, talvez ele não usou, mas não usou porque não precisou. Porque, na verdade, ele usou outras coisas. O pensamento dele, naquele momento, era mais qualitativo do que quantitativo, ele não precisou fazer conta naquele momento. Mas ele fala, pô, mas eu entendi por que tem tantos perfis de combustível, por que a gente vai ter que, de certa maneira, pensar numa matriz que tem uma diversidade. Ou seja, essa é um pouco da ideia. E por isso que eu achei legal comentar, não dá mais trabalho, né, para o professor se colocar desse jeito. Na verdade, costuma dar menos trabalho. Até porque quando os alunos querem participar, eu diria que o trabalho do professor muitas vezes é o contrário, né? Ele vai ter que meio que correr atrás daquilo que os alunos querem fazer, né? Pior coisa é você estar lá resolvendo exercícios e os alunos dispersos, né? Tendo que chamar atenção o tempo inteiro. Perfeito. Acho que é muito legal levantar essa questão, porque realmente tem uma certa facilidade, também tem um prazer maior, né, para o professor. Existe um prazer na hora que você vê aquela compreensão, talvez, e não é exatamente a minha área, mas eu consigo extrapolar para a minha área,
Acho que pior do que falar, eu nunca usei pra nada, é você ter a oportunidade de usar e não saber que poderia utilizar naquele momento também, porque não fez significado, sabe? Sei fazer e não utilizei naquele momento. Acho que fica até um pouco mais difícil nesse sentido. E novamente, a ideia aqui é ter uma obra que te dê suporte para desenvolver todas essas questões, todos esses subsídios, todo esse conhecimento, todo esse contexto, para ter uma física que ela seja significativa, uma ciência, uma postura científica que seja significativa. Isso é muito bonito e, na minha opinião, é uma emergência social, inclusive. Uma emergência social nós entendermos essa importância, né? Já está quase dando o nosso horário aqui, mas antes de encerrar, eu tenho duas questões que são muito importantes e que eu gostaria muito de fazer para os nossos membros da mesa aqui. A primeira delas é que assim, a gente já falou um pouco sobre a ideia da ciência por fora, né? Qual que foi a proposta que nós temos. Tem algum ponto da obra, tem alguma dessas conexões da tecnologia com a justiça social, com o meio ambiente, com a realidade social, tem algum ponto que impactou vocês durante a elaboração da obra, que falou assim, nossa, aqui não é comum ou não é habitual que se pense a física ou mesmo o conhecimento científico com essa relação com o mundo social aqui. Então isso é importante, isso é urgente, isso é um impacto importante, né? O Hernani já falou muito bem aqui, por exemplo, sobre a questão sobre o papel das mulheres na ciência, que é um ponto que ele é relevante, muitas vezes não é dito, né? Então também é um ponto. Teve algo que vocês olharam e falaram assim, aqui, nesse ponto, durante a elaboração da obra, me pegou muito forte. E a segunda pergunta também, que eu já vou fazer junto também, sou professor, acabei de entrar no PNLD Ensino Médio.editoradobrasil.com.br e encontrei um material de física, cliquei nele, abri o livro, onde você fala, vai lá, vai aqui, que esse aqui é um ponto que eu gosto muito, acho que é legal para você começar, para você se relacionar, para você entender. Então, essas duas perguntas, qual que bateu e te impactou muito forte e qual você acredita que seja um ponto de partida muito bacana para o professor se encantar, conhecer, né, se relacionar com a proposta da obra. Hernani, vamos lá. Legal, nossa, duas perguntas. Mas são perguntas boas, assim, porque pode haver uma sensação de que quando a gente vai escrever uma obra didática como essa, a gente fala, nossa, aqui estão os meus conhecimentos, agora eu vou sentar e vou botar tudo no papel. O que acontece é que a gente passa para produzir uma obra como essa, 2 anos, talvez 2 anos e meio, por aí a contar desde as primeiras reuniões, vamos tentar construir uma obra e tal, vai literalmente anos pesquisando, buscando novas informações, buscando novas interações, e por conta disso, eu tive alguns momentos da obra que me bateram assim, nesse processo de pesquisa para como abordar tematicamente essa unidade dentro da física aqui. Então, por exemplo, buscando formas de discutir empuxo, a gente se deparou aí na pesquisa com o grande problema das grandes ilhas de lixo, que tem uma ilha de um tamanho continental no Oceano Pacífico, que é lixo aglutinado que fica rodando, porque a gente sempre pensa que tem a poluição dos oceanos, né? Pensa uma grande catástrofe ambiental com petróleo, ou pensa na nossa praia, que aí, sei lá, depois do dia do Réveillon, fica aquele monte de lixo na beira d'água, as pessoas recolhem, mas há uma ilha de lixo, e a gente usa essa ilha para também discutir um pouco da questão de flutuação, e aí vem discutir todo o problema do empuxo ali. Então, essa informação me bateu pesado, assim, na hora que eu estava construindo a obra, e me fez pensar também na importância de se discutir empuxo, não apenas pela sua equação, mas olha aqui o que a gente está falando, quando a gente fala de empuxo, por exemplo. Então, acho que essa é uma. E daí indicar ao docente que está chegando no livro capítulos, vou tentar responder assim, né? Dessa minha vivência com o ensino médio, eu conheci professores e professoras de física que têm diferentes inclinações. Olha, se o professor tem uma inclinação um pouquinho mais tradicionalista, eu diria assim, vai no capítulo de conservação do momento linear ou vai no capítulo de ótica. E vou dizer por quê. Porque no capítulo de conservação do momento linear, a gente, na verdade,
é um capítulo que tá muito ligado ao modelo matemático do problema, mas não é essa a nossa escolha. A gente tenta criar uma noção um pouquinho maior de princípios da conservação, discutindo um pouco qual é o cenário, qual é a relação, qual é o pensamento de força como uma taxa de energia no espaço e a relação de momento como uma taxa de energia no tempo, como uma variação de uma grandeza no tempo. A gente trata força como energia no espaço, força como momento no tempo, porque em última instância é isso que vai, sei lá, conectar o tensor momento-energia do Einstein à noção de espaço-tempo. Então, a gente não explicitamente trata disso nesse capítulo, mas se você tem uma pegada mais tradicional, esse capítulo te atende. Ou o capítulo de ótica, que trata a ótica, na verdade, a partir do instrumento de observação do céu. Então, professor, mas eu gosto mesmo da coisa tradicional da física, vai nesses, que esse representa o eixo do capítulo, embora não seja um capítulo tradicionalista. Agora, se a professora tem uma pegada um pouquinho mais vinculada à tecnologia, vai no capítulo de exames de imagem, porque a gente ali faz uma transversal entre os exames médicos de imagem e a noção de ultrassonografia, refração e reflexão de ondas sonoras, o exame de tomografia e a energia do fóton para o raio-x, o exame de ressonância magnética e a relaxação, né, que não tem uma tradução exata, mas o relaxamento do momento magnético dos átomos emitindo radiação. Eu diria que, assim, nesses capítulos, nesse de exames por imagem, a gente, se você gosta de tecnologia, vai neles. Então, vai depender um pouco de como é a pegada do professor, mas eu ofereceria esses dois, né? Lembrando só que em todas as unidades, ao final da unidade, tem blocos de atividades voltadas ao Enem, aos vestibulares, porque isso também é um momento de transição pós-ensino médio do estudante, e a gente não quer deixar desamparado quem está ali também com foco no vestibular. Mas o capítulo de exames por imagem, para quem gosta de tecnologia, ou os capítulos de ótica e de conservação de momentos, se a pessoa gosta um pouquinho mais do tradicionalismo da física, é o que eu ofereceria, assim, de cara. Perfeito, perfeito, ótima dica. Maurício, fica à vontade também para responder essas questões complexas. Não, legal, acho que as escolhas do Hernani são ótimas. E agora, eu vou dizer assim para vocês, né? Aí é preferência minha, tá? Eu gosto muito da parte de física moderna, né? Então, aí logicamente que a parte de exames acaba meio que incorporando. Porque, assim, é uma coisa que eu acho que o livro traz que é meio que desmistificadora, né? Até muito pouco tempo atrás, né, a gente achava que aluno do ensino médio, estudante do ensino médio, não podia aprender física moderna, né? Eles estavam meio que confinados ao mundo clássico, né? Que é o mundo do século XIX, né? E aí é o seguinte, a gente está no século XXI, né? Então, assim, é uma coisa que a gente se dedicou, né? Eu, particularmente, me dediquei bastante como autor, né? Em uma outra obra, mas que a gente também trouxe para cá, de tentar mostrar que não, que a física moderna não existe uma barreira de entendimento. Logicamente que ela tem as suas dificuldades, as suas especificidades, mas você consegue aprender sobre física moderna. E aí, assim, eu acho que a obra, naquela pegada desde o início, de tentar colocá-la mais perto do aluno, né, do aluno sentir ela como pertencente ao seu mundo, né, eu acho que na parte de física moderna tem muito isso também. O aluno vai lá ler um pouco sobre fóton, né, vai tentar entender o que é mecânica quântica, né, que a gente escuta falar e todo mundo não, né, ele vai entender um pouquinho sobre relatividade, fala um pouco sobre a questão da evolução das estrelas, né, fusão, fissão, ou seja, são assuntos que claramente pertencem ao século XX, né, e algumas coisinhas já estão, a gente consegue se aproximou, né, ou conseguiu se aproximar do século XXI, né, transmissão de informação, né, para mostrar assim, não tem barreira, né, aluno não tem barreira para aprendizagem, a gente, qualquer coisa que estiver rolando em física, a gente consegue, né, usando uma boa estratégia, né, fazer a transposição didática e trazer para eles entenderem um pouco daquilo. Então, assim, se você acha que a física, você pensa que nem a gente, né, que no fundo a física é legal justamente por conta dessas coisas que são mais contemporâneas,
dá uma fuxicada lá na parte de física moderna, e você vê que tem vários momentos, né, do livro que a gente trata disso, não é só no final, não, para você ver que, assim, tem proposta ali para ensinar física moderna para o pessoal do ensino médio, sim, os adolescentes, as adolescentes, saberem um pouco realmente dessa ciência do século XX e XXI. Perfeito, que legal, porque às vezes, novamente, né, pode ser que o professor fique meio assim, né, meu Deus, como é que eu vou ensinar questão da física moderna? Não, tem ali uma estrutura, uma proposta pedagógica, exercício, vem com a gente, professor, vai rolar, vai dar certo, vem com a gente que vai dar certo, né? Aqui a gente tem a solução, tem formas de ajudar que eu acho que é muito legal. Bom, deu o nosso horário. Queria agradecer muito, muito, muito. Maurício, Hernani, obrigado por esse papo. E antes de finalizar, claro, um minutinho para que vocês possam se dirigir diretamente ao professor, a professora que está aqui conosco, que vai assistir esse vídeo, né? Falando um pouquinho mais da obra, falando um pouquinho mais do que nós desejamos para o professor ao longo desse trabalho também. Hernani, fica à vontade. Obrigado, então, a você, professora, professor, que estão aqui com a gente. Eu quero declarar aqui a felicidade de estar nessa oportunidade de compartilhar os bastidores dessa obra com você, e quero dizer que a gente trouxe a nossa melhor cristalização dos nossos anos de educação básica, de ensino de física, para essa obra, visando oferecer um material que faça o seu dia a dia ser mais tranquilo, que te ajude a conduzir os temas da física de maneira estruturada, que ajude o seu estudante a viver uma física e não a viver só modelos matemáticos da física, e que também dê a oportunidade de não só se formar para o mundo do trabalho, mas também se formar um cidadão consciente, capaz de tomar decisão, capaz de olhar o que são evidências e como que eu justifico as minhas posições a partir de evidências. Então isso é o que a gente traz da obra para você. Espero que você faça um bom proveito dela. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Hernani. Obrigado por ter sido esse autor, por ter construído, por essa preocupação com os professores. Foi muito bacana e agradeço muito por esse papo. Obrigado. Vamos lá. Maurício, fica à vontade. Não, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar falando com os professores, né, os colegas, né, e as colegas que, né, trabalham diretamente com os adolescentes, né, assim, é um privilégio poder estar aqui oferecendo, né, a nossa perspectiva, né, de ensino de física, né, que está, como o Hernani falou, calcada na nossa experiência, no nosso trabalho. Tanto eu quanto o Hernani não estamos mais atuando no ensino médio, mas continuamos trabalhando ligados à educação, porque somos formadores de professores agora, né, somos professores de professores, trabalhamos nos cursos das licenciaturas, e assim, a gente tem uma paixão muito grande pela física, né, pelo ensino da física, e a gente acredita piamente, né, que a física tem um poder transformador, né. Logo na minha primeira fala, né, que eu disse que a física estrutura o mundo, e assim, ela estrutura o mundo por bem e por mal, né. A bomba nuclear, né, é feita com conhecimento de física, mas o coletor solar também. E o que eu acho que é importante assim, é que o nosso trabalho como educadores é que faz a diferença nas escolhas que esses adolescentes farão quando eles se tornarem adultos. Né? Se a gente, todos nós, como educadores, estamos pleiteando, né, um mundo melhor para os nossos filhos, netos, para os outros seres vivos, né, do planeta, a gente precisa tomar as boas decisões. E assim, saber ciência e saber física em particular é fundamental para isso. Por isso que assim, a gente está com vocês, a gente sabe do valor e da importância que é o professor de ciências, o professor de física, e a gente está tentando, né, com a nossa experiência, com as nossas estudos, o que a gente oferecer um material que vai justamente fazer a diferença na formação desses cidadãos, né, dessas pessoas que estão se formando e que vão encarar uma situação difícil, né, ou seja, decisões difíceis, né, decisões difíceis terão que ser tomadas e claramente nós estamos fazendo a nossa parte, né, mas eles claramente farão a deles também. E quanto mais eles souberem, quanto mais oportunidades eles tiverem na escola de vivenciar esse conhecimento, de exercitar esse protagonismo, melhores decisões eles farão, com certeza.
Tá bom? Obrigado, Keller, por essa condução aí da nossa conversa. Foi muito legal estar com você e com o Hernani aqui. Perfeito, muito obrigado, Verdade, Maurício. obrigado, Keller, também. Show de bola, show de bola. Então, deixa eu aproveitar agora, chegamos ao nosso momento final, mas eu preciso dar alguns recados para você, meu querido professor, minha querida professora que está nos acompanhando. Primeiro, você se inscreveu pela página de cadastro, se inscreveu, né? Então, aguarde que a Editora do Brasil enviará um certificado por e-mail cadastrado. Dá uma olhada lá no e-mail que você cadastrou, porque é ali que chega para você o certificado dessa masterclass, dessa aula fantástica que vocês receberam aqui. Segundo recado, para você acessar esse conteúdo na íntegra, vai lá, dá uma olhada nos capítulos, dá uma olhada nas questões, entenda um pouquinho mais sobre os materiais que estão aqui disponíveis para você. Cola lá no site pnldensinomedio.editoradobrasil.com.br para você conferir o livro Interação Física, Cultura Científica e Mundo Contemporâneo. E quem sabe você não faz essa que é a melhor escolha e não tem uma obra maravilhosa para acompanhar você ao longo dos próximos 4 anos. Gente, 4 anos. É um tempo bom para você se relacionar com a obra, entender um pouquinho mais. E lembre-se também que tem o Pergunte ao Livro, tá? Para você perguntar sobre a obra, compreender um pouquinho mais. É outra forma de você entender, se relacionar e tomar uma decisão mais consciente, que esteja ao lado do que você quer para o seu futuro, dos seus estudantes, né? Do seu protagonismo, do protagonismo dos estudantes, que é o que é importante no fim das contas. E não se esqueça, é claro, de seguir a Editora do Brasil nas redes sociais para saber mais sobre a programação completa da nossa próxima aula, que ainda vai rolar, que teremos por aqui, e também de diversas outras soluções, possibilidades, ideias, conselhos, materiais que a Editora do Brasil tem para ajudar o professor, para facilitar a vida do professor e para que a gente possa construir esse futuro que tem que ser melhor, né? Estamos na educação por isso, porque a gente acredita fortemente nesse amanhã. E é isso. No mais, muito obrigado, até a próxima e boas aulas. Você conhece o Pergunte ao Livro? Uma inteligência artificial via WhatsApp exclusiva para professores, criada para analisar e esclarecer dúvidas sobre os livros didáticos da coleção Interação da Editora do Brasil, aprovados no PNLD 2026, Ensino Médio. Como acessar e utilizar o Pergunte ao Livro? Acesse o site da Editora do Brasil, clique em Pergunte ao Livro no menu superior, escaneie o QR Code ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo número indicado. A partir daí, você pode interagir com o assistente virtual fazendo as perguntas que você desejar. Quais os benefícios do Pergunte ao Livro? Você economiza tempo ao obter respostas rápidas e precisas sobre as obras. Acesse a ferramenta diretamente pelo WhatsApp sem a necessidade de downloads adicionais. E ainda tem acesso às informações detalhadas sobre cada livro da coleção Interação da Editora do Brasil. Aproveite essa ferramenta durante todo o período de avaliação para fazer escolhas alinhadas às suas necessidades pedagógicas. Editora do Brasil, transformando o país pela educação.